Fala meu povo, Dr. Tiago Lira aqui no nosso canal de política. Vamos falar um pouquinho para você hoje sobre anistia. Você que está aí do outro lado, talvez você fique ouvindo aí nos noticiários ou as pessoas até nos bares falando sobre isso, o que seria efetivamente anistia, tá? Vamos lá. Anistia é um ato estatal de esquecimento, digamos assim, jurídico de algum crime cometido por pessoas ou por determinadas pessoas, tá? É importante inclusive ressaltar que esse ato ele extingue a punibilidade e também o crime cometido por aquela pessoa ou por aquelas pessoas. E aí, quem é que pode fazer isso? Veja, a anistia é um tipo de perdão que só pode ser concedido por um processo legislativo. Então isso tem que ser criado por meio de uma lei, diferentemente do que a gente vê com indulto e graça, que são atos praticados pelo presidente da República, os dois de maneira mais individualizada, tá certo? Então, qual seria a ideia da anistia? Criação de uma lei para fatos específicos e pessoas específicas, com um perdão. Geralmente a gente vê anistia em casos específicos ou relacionados à política, a questões humanitárias, tá? E nós, obviamente, já tivemos aqui no Brasil, por exemplo, após o período do regime militar aqui no país, nós tivemos uma lei de anistia. Vou até pegar aqui para dizer para vocês o número, mas essa lei de anistia, ela trouxe uma anistia para Leonel Brizola, que foi um dos casos, também para Miguel Arraes e Luiz Carlos Prestes. A lei é a Lei 6683 de 1979. Então, essas pessoas foram e tiveram nos seus efeitos o retorno para o Brasil e também, obviamente, podendo ali exercer os seus direitos políticos, tá? Então, essa aí talvez seja o caso mais emblemático, depois foi motivo de verificação de legalidade, de ADPF lá no STF, enfim, a gente teve várias resoluções com relação a esse caso em específico, tá certo? Então, voltando, nós temos inclusive previsão legal e previsão constitucional para a anistia, certo? Lembrando que, obviamente, a gente não pode, em alguns casos, por exemplo, o artigo 5º lá da Constituição proíbe anistia para tortura, tráfico de drogas, terrorismo, crimes hediondos, enfim. E, como eu disse, compete exclusivamente aí ao Congresso Nacional a realização dessas leis, a criação, melhor dizendo, das leis que podem gerar essa anistia para algumas determinadas pessoas. O caso mais discutido hoje, que talvez tenha acendido novamente aí essa ideia de anistia, é obviamente o caso do 8 de janeiro, quando a gente teve aquela invasão lá de Brasília, onde as pessoas tiveram depredramento, enfim, várias coisas que a gente já sabe que aconteceu lá, e algumas daquelas pessoas foram acusadas, estão presas, outros já foram condenados, e aí há uma mobilização política lá em Brasília, para que essas pessoas, inclusive o presidente da República, ex-presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, também seria alvo dessa possível anistia. Ainda a gente está em muito debate lá, né, obviamente, porque isso tem que ser muito bem discutido, os limites, se vamos fazer uma anistia para todas as pessoas que estavam ali ou para determinados crimes somente cometidos por aquelas pessoas que estiveram naqueles atos, enfim, ainda está sendo muito bem discutido. A gente também tem que pensar que, obviamente, se a lei de anistia for criada, ela também pode ter a posteriori uma verificação de constitucionalidade ou não pelo plenário ou pelo STF como um todo. Então isso ainda tem e vai dar muito plano para a manga, tá certo? Mas a anistia é esse ato de perdão jurídico concedido pelo Estado, até porque o Estado é aquele que detém o jus puniendi, ou seja, o poder de punir as pessoas por meio da jurisdição, né, desse Estado juiz que vai lá e condena através do Ministério Público que faz essa persecução criminal. E aí seria essa ideia de perdoar esse crime e aí haver a extinção da punibilidade daquela pessoa. Tá certo? Deus abençoe, valeu, até a próxima.